Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias da nossa vida. Nesse momento onde nós queremos meditar um pouco sobre as leituras há pouco feitas, de maneira especial sobre o Evangelho, o que nós também queremos dizer, como o salmista disse no Salmo 136, e nós repetimos isso várias vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que assim seja. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto que acabamos de acompanhar de Mateus, ele inicia dizendo que depois disso, Jesus resolve descansar um pouco. Mas o que vinha no texto anterior? Depois de quê? Jesus estava percorrendo toda aquela região do mar da Galileia. Na verdade é um grande lago, mas por ser muito grande eles chamam ele de mar. E ali havia várias cidades de pescadores. Jesus ensinava, Jesus curava, e de repente ele recebe aquela notícia que os discípulos não queriam receber, Jesus também não queria, mas claro que Jesus, na sua onisciência, sabia o que estava acontecendo. Haviam decapitado o seu primo, o último dos grandes profetas, aquele que havia batizado Jesus, João Batista. Então o texto diz que logo depois disso, Jesus diz: agora é hora de parar um pouquinho, vamos descansar um pouco, vamos pegar o barco e atravessar. Aquela travessia levava mais ou menos 3, 4 horas, tinha lugares onde levava mais ou menos, a gente não sabe exatamente que local eles atravessaram. E claro que Jesus, na sua onisciência, sabia que o período de descanso era só o período dentro do barco, porque ao chegarem do outro lado, diz o texto que multidões haviam se aglomerado, porque as pessoas sabiam que Jesus estava atravessando o mar e elas iam de aldeia em aldeia dizendo: ele está indo para lá, está indo para lá, e cada vez aumentava mais o número. E o texto diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mais ou menos umas 15.000 pessoas. E esse milagre que nós acabamos de ouvir, de ler, é o único milagre que está nos 4 evangelhos. É um milagre muito importante por tudo aquilo que ele envolve. E os textos, eles trazem detalhes diferentes. O primeiro detalhe que está nesse texto que nós vemos de Mateus, quando Jesus vê aquela multidão, dói o coração à terra, e diz que Jesus se compadeceu daquela multidão. Ele teve compaixão, ele sentiu uma dor no coração. E o texto do outro evangelho diz que Jesus diz: parecem ovelhas sem pastor. O que faz uma ovelha sem pastor? Ela não tem alimentação apropriada, ela sofre risco de morrer a qualquer momento, porque ela não sabe se defender. Ela sofre todos os tipos de necessidade, porque as ovelhas têm todo tipo de vulnerabilidade. Elas precisam do pastor, elas ficam confusas, e era assim que aquela multidão estava. E se nós analisarmos o ambiente político da época, era um povo muito oprimido, muito sofrido, e eram pescadores, eram pessoas pobres que trabalhavam para sobreviver. Os romanos cobravam altos impostos, mais ou menos metade do que eles ganhavam. E além disso, as suas próprias autoridades, principalmente as autoridades religiosas, cobriam aquele povo de rigorosas leis e encargos que pesavam demais. Era um povo sofrido, um povo oprimido, um povo que vivia na miserabilidade. Um povo que não tinha esperança. Ovelhas sem pastor. Eles precisavam de tudo. Eles precisavam de atenção, de carinho, de conchego. Eles precisavam de saúde física, de saúde mental, psicológica. Eles precisavam de alguém que os abraçasse. Eles precisavam de alguém que tivesse compaixão deles.
e se compadecesse deles. E então Jesus desce do barco e começa a falar do Pai, do amor de Deus que nunca os abandonara, apesar de toda aquela situação. Jesus ensina, diz o texto que Jesus cura várias enfermidades e o tempo vai correndo. E a multidão não reclama de nada, está recebendo aquilo que precisa: amor, cuidado, carinho, curas e ensinamento, direção, norte para a sua vida. E ao chegar da tarde, os discípulos começam a ficar preocupados. Eles se sentem corresponsáveis com Jesus por aquele povo todo. Imagina, 15.000 pessoas. E então um deles chega para Jesus e diz: ô Jesus, ei, dá um tempo aí, está escurecendo. Esse povo ficou o dia inteiro aqui debaixo desse sol escaldante te ouvindo, eles estão com fome, eles têm que voltar para suas casas. Eles veem o problema, eles sentem o problema, eles têm empatia com o povo. Poxa, estão com... Imagina aquele dia inteiro ali com Jesus, e o povo chegando cada vez mais, estão com fome. Mas eles querem se livrar do problema. E então eles despedem eles para que eles se virem. E Jesus olha para os discípulos e diz: não, providencie comida para eles, comprem. No outro evangelho diz: precisaríamos de uma fortuna para alimentar essa gente toda. E onde é que eles vão comprar? Imagine vocês, naquela época não tinha supermercado, não tinha shopping, eram aldeias, aonde 15.000 pessoas iriam comprar alimento naquela hora do entardecer. E eles não tinham dinheiro, eles queriam ver Jesus, eles queriam estar com Jesus, eles saíram do jeito que estavam de casa, correndo. Então Jesus diz: sentem eles em pequenos grupos. Olha a estratégia: se deixasse a multidão na hora de servir o pão, ia ser um corre. Sentem em pequenos grupos. E então os discípulos encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez estivesse vendendo, talvez estivesse levando para casa. Mas aquele alimento talvez não desse nem para os 12 discípulos. E Jesus disse: trazei-los aqui. Então Jesus faz aquilo que a gente deveria fazer sempre. O que ele faz? Ele ora. Ele agradece pelo alimento ao Pai. Ele abençoa o alimento. Meus pais sempre me ensinaram desde pequenininho, além da primeira coisa a fazer de manhã uma oração, a última coisa a fazer à noite uma oração, sempre, antes da refeição e depois da refeição, pedir a bênção de Deus e agradecer pelo alimento recebido. E foi isso que Jesus fez. E então diz o texto que ele começou a partir o pão e dar aos discípulos, e os discípulos foram levando de grupinho em grupinho o pão, o peixe, e levando, e levando, e levando, e levando, e levando, e todos comeram, e o texto diz: fartaram-se, tanto que sobrou muita coisa, e Jesus manda recolher as sobras. 12 cestos cheios. Não foi 1, não foi 5, não foi 10, não foram 20, foram 12. Será que Deus não está querendo nos ensinar algo aqui também? Qual era o número das tribos que compunham o povo de Israel, o povo de Deus? 12. Qual era o número dos discípulos da igreja do Novo Testamento? 12. Ou seja, sobraram 12 cestos de pães, um para cada discípulo, um para cada tribo. É como se Deus estivesse dizendo assim: a minha igreja eu cuido, a minha igreja eu alimento. E é isso que ele faz. E é por isso que o salmista no Salmo 136 disse tantas vezes:
porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus sempre é bondoso. Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá capacidade de raciocinar, de trabalhar, de produzir, de receber o pão nosso de cada dia, como nós sempre pedimos em oração. Nós oramos, nós agradecemos, nós reconhecemos. Deus não precisa das nossas orações, mas Ele gosta de receber a nossa gratidão, até porque a gratidão demonstra a nossa fé. Vocês lembram dos 10 leprosos? Todos foram curados. Quando só um volta, o que Jesus diz? Cadê? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer o samaritano. E então Jesus diz a ele: vai para casa que a tua fé te salvou. A gratidão daquele samaritano expressava a sua fé. Como está a nossa expressão de fé? Através da nossa gratidão, através das nossas orações. Sempre é bom pensar nisso e não desperdiçar. Jesus podia ter deixado as sobras, os campos ele manda recolher. Nós também temos que aprender isso. Tantas e tantas pessoas que padecem pela fome. Muitas vezes nós enchemos aquele prato daquela maneira, em metade, a gente não consegue comer e vai para o lixo. E a gente pensa para os discípulos: não, o problema não é meu. É meu. É meu sim. Jesus sempre em sua vida veio servir e nos ensinar essa lição do amor. Amar a Deus e amar ao próximo implica servir. Significa olhar para o lado. Significa a gente sentir-se como uma família. Significa a gente acolher aquelas ovelhas que ainda estão como ovelhas sem pastor. O mundo não mudou. Há transformações, mas a miséria continua, a fome continua, a opressão continua, o medo continua, as doenças continuam, com outros tópicos, com outros nomes, mas o ser humano continua sendo fraco, continua sendo pequeno, continua precisando de pão e água, de alimento para o espírito, para o corpo, para a alma. Jesus saciou naquele momento aquela multidão em todos os sentidos, curou suas enfermidades, os alimentou através do ensinamento e lhes deu pão. E quando nós vemos esse milagre, nós entendemos o que acabamos de ler no texto de Isaías 55, lembra o que acabamos de ler? Parece algo sem coerência nenhuma. O texto começa dizendo: vinde comprar pão, vocês que não têm dinheiro. Vinde comprar leite, vinho, bebida, vocês que estão sem dinheiro, comprar sem dinheiro. Como é que faz? Como comprar sem dinheiro? Significa ir até Deus, como Lutero sempre dizia que a gente precisa chegar a Deus como um mendigo que não tem algo para oferecer em troca, mas dizendo: Senhor, me dá. Era o que aquele povo estava precisando. Me dá. Me dá. Eu não tenho dinheiro para comprar. E receber. Receber um alimento para a alma e para o corpo. Jesus continua oferecendo o seu cesto cheio de alimento para a sua igreja. Cada um de nós e todos nós, aqui hoje. Através da palavra e do sacramento, que nos alimenta, que nos oferece o perdão, que nos dá a certeza do consolo, do conforto, da presença de Jesus e a certeza de que um dia estaremos na glória com Ele, para todo sempre. E enquanto estivermos aqui nessa peregrinação, Ele espera que nós escolhemos para lá, que nós também tenhamos compaixão daqueles que são desprovidos de recursos, mais necessitados do que nós. Estendamos a mão. Somos uma família.
E Deus não deixa faltar nada a nós. E através de nós, Ele também não quer que falte para as outras pessoas atenção, cuidado, carinho, amor, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, um prato de comida, uma roupa, um aconchego. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Também através de nós e os outros. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o dia que nós vamos nos encontrar para a vida eterna.